Olá pessoal, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje vou falar sobre a dívida kármica número 19. Lembrando que eu já fiz alguns vídeos no canal, eu vou deixar todos aqui na descrição, dá para vocês maratonarem esse assunto aqui no canal. Já fiz um vídeo explicando cada uma das dívidas kármicas, já fiz específicos de dívida kármica 13 com exemplos, 14 com exemplos, 16 com exemplos, e agora esse vídeo é a dívida kármica 19 com muitos exemplos. Eu trago alguns exemplos com famosos e um conhecido. E para explicar rapidamente sobre a dívida kármica 19, eu vou trazer duas alusões. Uma é essa ideia de causa e consequência, que basicamente essa pessoa numa vida passada, ela causou algo, ela tomou uma atitude e não sofreu a consequência dessa atitude. E essa atitude ela não foi positiva. E a atitude dela, eu vou explicar com a outra alusão, que eu trago aqui, que é com a carta O Sol. A carta O Sol é a carta número 19 no tarô. E a carta o Sol ele tem essa vertente assim de trazer vida, melhorias, vitalidade, energia, coisas positivas. Mas o Sol também, ele pode queimar, ele pode destruir, aniquilar, ele é fogo, ele é poder. Então, essa pessoa, ela basicamente, em vez de trazer melhorias, ela trouxe, né, ela queimou, ela destruiu. E um exemplo assim, muito legal que eu gosto de utilizar para explicar essa dívida kármica é, por exemplo, um político. Um político que ele está nesse papel de liderança, que o Sol ele é líder, e as pessoas que têm esse número 19, elas sempre são colocadas em papel de responsabilidade, de liderança, de influência, e elas são colocadas nesse papel para trazer melhorias. E não é melhoria para si mesmo, porque o Sol ele tem um simbolismo no lado negativo de egoísmo, mas no lado positivo ele é extremamente generoso. E essas pessoas elas precisam ser generosas e honestas, mas tem pessoas que são egoístas e só pensam em si mesmo. E um político, por exemplo, o político ele é para trazer melhorias para a sociedade. E aí esse político rouba da área da saúde, rouba da área da educação, rouba do imposto de renda. E só se beneficia. E não beneficia a sociedade, que era o que ele deveria fazer. Então, esse é um exemplo da dívida kármica. Se ele não pagar nessa vida, ele vai pagar na próxima. E o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é do cantor Sam Smith, ou Sam Smith, não sei dizer. E ele, eu trouxe, é um exemplo bem polêmico, né? O número 19 ele traz também esse lado muito rebelde, muito de ser diferente, porque ele tem, a composição dele é por dois números que são rebeldes, o 1 e o 9. Então, eles querem inovar de alguma forma. Porém, o Sam Smith, na minha concepção, ele fez isso de uma forma errada. No começo da carreira dele, ele tinha uma vibe assim, as músicas dele eram uma vibe Adele, clássica, né? E a partir de 2022, se eu não me engano, ele quis inovar e entrar em pop e mudou completamente. Mas nessa mudança, ele lançou a música Unholy, que significa não sagrado, algo que não é sagrado. E aí na música fala, né, que um cara de família que por trás daquela fachada faz algo não sagrado. E o Sam Smith, ele é um cara que ele é gay e ele também não tem corpo padrão, ele tá acima do peso. E ele quis trazer, através dessa música, a intenção dele era você aceitar a sua sexualidade, você aceitar o seu próprio corpo. Porém, ele trouxe isso através de algo que eu acho muito pesado, que é através de imagens satânicas. Ele trouxe muitos simbolismos satânicos nas suas apresentações, no clipe da música, nos seus shows, e as pessoas se assustaram, e ele está recebendo muita crítica, ou seja, está pagando uma dívida aí que ele poderia não ter pago, porque ele é uma figura pública, ele tem um papel de influenciar. Como eu disse, ele é um homem que ele é gay, ele também está acima do peso, ele podia pegar e ajudar pessoas que se identificam com ele, ou seja, ele tem esse papel de influenciar, mas ele quis influenciar por uma vertente que eu acho nada a ver, que é através do satanismo, uma energia completamente pesada.
Aí você pega essa nova geração, que pra mim é extremamente fácil de ser influenciada. Um jovenzinho que se identifica com o Sam. E aí ele decide seguir os caminhos do Sam, começa também com esses simbolismos satânicos e a mente dele, em vez de ficar mais clara e ele se aceitar mais, fica mais confuso. Né? Pra mim, ele fica até com energia pesada atrás dele, com obsessores atrás dele, na minha concepção. Então, Sam Smith, pra mim, não fez isso de uma forma correta. É um exemplo de dívida kármica negativa pra mim. Agora, né, eu falei que o número 19, eles gostam de ser diferentes e inovar. Eu vou trazer um exemplo positivo de uma pessoa que fez isso de uma forma que, pra mim, ó, tá totalmente correta e muito legal, que foi a Dolly Parton, é a cantora de Jolene. Jolene, work tonight to 5, adoro a Dolly Parton, sério. E, enfim, ela tem 78 anos de idade. E ano passado, 2023, ela lançou um álbum. E outra característica do número 19, tá? Eles são trabalhadores, são ativos. Tem muitos idosozinhos que estão aí, ó, trabalhando. Eles não querem deixar de trabalhar. É um número ativo. O número 1, o número 9, aí você soma 9 mais 1, dá 1 de novo. São números que têm energia dentro de si. Eles precisam gastar essa energia. E a Dolly Parton, ela tem essa energia. E o que acontece? Eu vou contar um pouco da história de vida dela, né? 78 anos de idade, ou seja, na época que ela era jovem, era uma população muito conservadora. E ela disse que tinha uma mulher na cidade dela que ela usava roupas mais provocativas, né? Ela gostava, as unhas eram longas, sempre cores assim, vermelho, rosas, cores chamativas, e ela achava assim, o estilo de cabelo, tudo aquela mulher, ela achava que a mulher brilhava, assim. E aí ela começou a usar, ela gostou daquele estilo. E ela disse que ela levou uma surra do avô dela, né? Que você vive uma mulher com aquele tipo de roupa. E isso fez ela ficar ainda mais raiva ainda, mais revoltada ainda. E aí ela foi pro mundo country da música, fez sucesso. Ela é uma grande compositora e cantora. Inclusive a música da Whitney Houston, I Will Always Love You, era dela. Ela escreveu a música, ela cantou e a Whitney Houston regravou. Então ela fez muito sucesso no mundo da música e foi uma influência para outras mulheres que falavam, caraca, olha o estilo de roupa daquela mulher, olha a unha dela, olha o cabelo dela, aquele loiro, bonito, chamativo. E foi uma ideia de inovar, porque na época as pessoas eram muito conservadoras, as mulheres elas não tinham direito a nada. Né? Ela, inclusive, foi uma mulher que não teve filho, decidiu não ter filho, decidiu trabalhar. E para mim ela é uma figura de uma mulher que se empoderou. Então, foi um exemplo positivo. É uma mulher trabalhadora, o número 19, é um número trabalhador e que inovou, mostrou a mulheres. Vocês podem usar a roupa que vocês quiserem. Que isso? Vocês podem usar a unha que vocês quiserem, vocês podem usar o estilo de cabelo que vocês quiserem, vocês podem ser provocativas, se vocês quiserem ser chamativas, sejam, entendeu? E é também, gente, uma visão do sol. O sol brilha. Tanto é que o leão, que é o signo que tem o simbolismo do sol, ele traz essa ideia de centro das atenções, de brilho. E o número 19, ele brilha. Então, ela é um exemplo super positivo do número 19. Outro exemplo que eu trouxe é do Roberto Carlos, que também nasceu no dia 19. E é outro trabalhador. Ele tá com 83 anos de idade. No ano passado, meu pai foi no show dele. Ou seja, ele tá ativo todos os anos. Eu acho que ainda continua tendo, né? Todos os anos tem um show da Globo com ele, né? Da Noite do Rei. E eu não sei muito da vida pessoal dele. Ele também não divulgou muito. Algumas informações da vida passada que a gente sabe é em relação à política, que ele nunca quis se envolver muito com a política, então na época da ditadura militar ele não era um cara que tomou partido. Foi criticado por alguns, por outros, agora pelos próprios militares, ele conseguiu ter poder por ter ficado quieto e tal. Mas assim, para explicar a dívida kármica, para mim não vejo relevância, não vejo como fazer uma associação. Então, assim, da vida particular dele não dá para ter associação. Mas pelo número 19 dá para ver que, primeiro, ele é chamado de rei, sol total. Ele é ativo, tem 83 anos e continua trabalhando. É esforçado. E é isso aí. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é de um conhecido meu. Eu trabalho junto com ele. Ele é capricorniano, nasceu no dia 19 de janeiro. E aí eu sei um pouquinho da vida passada dele, que dá para entender um pouco desse número 19.
Primeiro, antigamente, quando eu era jovenzinho, ele era muito irresponsável. Que o número 19 no começo, quando ele não tem maturidade, ele pode ser irresponsável, sim. É um número 1 com o número 9. Isso daí faz parte do número 19. E ele bebia muito, só queria saber de festa, balada. Já foi quase preso por isso. Né, porque tava dirigindo bêbado de cueca, totalmente loucão. E a vida dele mudou quando ele conheceu a atual esposa dele. E aí eles se casaram, ele teve uma filha com ela e sossegou o facho. E decidiu o quê? Virar homem, ganhar maturidade. E ele hoje é uma pessoa muito madura. E rapidamente foi colocado muitas responsabilidades em cima dele. Quando ele mudou a chaveta de irresponsável para responsável. Foi colocado muita responsabilidade, foi colocado um papel de liderança, de melhorias para o seu ambiente de trabalho. Ele tem esse papel de ver qual que é o problema e resolver esse problema. E ele faz isso de uma forma muito honesta, muito honesta. Eu considero ele um cara muito honesto, muito justo, muito trabalhador, muito ativo, que faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Essas pessoas de número 19 são pessoas extremamente produtivas. E para mim ele é o exemplo perfeito disso, porque no passado ele não tinha uma conduta responsável, ele não estava nem aí para as outras pessoas. E hoje ele tem uma visão completamente diferente da vida, né? Acho que pelo fato de ele ter uma filha, da esposa, de ver, assim, quanto ele influencia, né? Primeiro você vê, assim, pela sua própria casa. Você é um pai ou uma mãe, você tem um papel de influência enorme para o seu filho. E isso você precisa ser exemplo para ele. E também, se você tem essa responsabilidade no seu trabalho, você também precisa ser exemplo. Então, número 19. Primeiro, sejam responsáveis. Segundo, não sejam sedentários. Estejam sempre produzindo na ativa. E terceiro, inovem, mas inovem com sabedoria. Nada de fazer algo diferente que, em vez de trazer algo positivo, seja uma influência negativa. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, curta, compartilha, assina o sininho aqui embaixo para vocês receberem notificação quando tiver algum vídeo novo no canal. E se quiserem realizar um mapa numerológico e cabalístico comigo, é só mandar um e-mail para o mapasemandalas@gmail.com. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o e-mail. E aproveitem porque esse ano de 2024 está num valor muito acessível, muito bom. Para mais informações, podem deixar um comentário ou mandar um e-mail. Muito obrigada, tchau, tchau!